Agora a gente vai começar o terceiro episódio dessa série de leitura dos russos. A gente vai dar continuidade à leitura de Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Esse é o terceiro episódio, se você ainda não viu os outros, veja, tá muito importante para você não perder aqui todo o ritmo que a gente já iniciou. Tá, o primeiro episódio a gente faz ali uma contextualização, a gente fala ali sobre a literatura russa, né, a ebulição de ideias, né, o conflito entre eslavófilos, entre os ocidentalistas, o regime czarista, como que isso impactou, né, ali no país, como surgiram tantos artistas fantásticos ali ao mesmo tempo, né, Dostoiévski, Tolstói, Turgenev, Gogol, Pushkin, etc., né, como que isso tudo impactou também no próprio projeto literário de Dostoiévski, né, fala um pouquinho da sua biografia, claro, não dá para abordar tão a fundo, né, a biografia que eu utilizo como base aqui, né, é uma que tem 5 volumes, né, então para tratar, né, de toda a vida de Dostoiévski num vídeo demandaria um documentário, no mínimo, né, de umas boas horas, então claramente eu fiz um resumo, mas eu acho que já é o suficiente para a gente entender ali um geral da obra. Tá? Isso no primeiro episódio. Logo em seguida falei ali do primeiro capítulo, né, em que Raskolnikov faz como que um ensaio, a gente é introduzido um pouquinho a psicologia do personagem, né, muito introduzida a cidade, né, que é quase um segundo personagem nessa obra, né, a São Petersburgo, né, muito corrompida, muito suja, né, cheia de degradação, de decadência. Aí no segundo episódio dessa série eu falei dos capítulos 2 e 3, que a gente é introduzido ao personagem Marmeladov, né, que é um sujeito, é um bêbado, né, um dependente mesmo, né, que simplesmente é a encarnação da própria tragédia, né, tudo na sua vida dá errado, ele faz questão que seja assim, é uma pessoa que parece sentir prazer na dor, né, que parece sentir prazer na sua própria desgraça e faz questão de levar todo mundo ao seu redor, né, a sua mulher, seus filhos, quer levar todo mundo para o mesmo buraco, né, prejudica a vida de todos que convivem com ele, né, e para isso a gente também é introduzido personagens importantes da sua família, como a Katerina Ivanovna, né, uma mulher que tinha um passado nobre, que era muito apegada a esse passado de nobreza, mas que vivia afundada numa realidade de miséria, e a sua filha, né, a Sônia, que é uma moça que é a própria representação da pureza, da bondade, da caridade, e que é uma moça que diante da fome da sua família vendeu o seu próprio corpo, vendeu a sua própria virgindade para conseguir trazer dinheiro e matar a fome daquelas pessoas, né? E, enfim, assim, a gente passou pelo capítulo 2 e o terceiro, que foi o último que a gente leu, a gente conheceu um pouquinho da família de Raskolnikov, a gente conheceu um lado um pouco mais afetuoso, mas ao mesmo tempo também um pouco controlador, né, de Raskolnikov, que queria proteger ali a sua mãe, a sua irmã, né, sua mãe chama Pulquéria, sua irmã ou Pulqueria, uma coisa assim, e sua irmã é a Dunia, tá? A Dunia seria ali, né, é o nome que a gente vai se referir a elas, tá? Então Dunia, a gente descobre que ela estava, né, as duas estão numa cidade diferente, né, elas estão distantes de Raskolnikov, enviam uma carta, a gente descobre que Dunia estava sendo maltratada pelo patrão, né, o senhor Svidrigailov, estava sendo maltratado, mas na verdade ele maltratava ela como uma forma de ocultar uma paixão que ele sentia. Era profundamente apaixonado, né, pela irmã de Raskolnikov, por Dunia, e ele já era casado, já tinha filhos e queria fugir com ela. E ela não aceitava de jeito nenhum. A gente descobre que ela era uma mulher bastante rígida moralmente, né, era uma pessoa que tinha muita integridade e tudo mais. Então ela não aceitou isso de jeito nenhum, era um homem que já era casado, tinha filhos, então ela até repreende, né, esses Svidrigailov, só que numa desses assédios que ele faz contra a irmã de Raskolnikov, eles são como que descobertos, flagrados, né, pela mulher, né, desses Svidrigailov, que chamava Marfa Petrovna, e aí ela acaba passando a culpa do marido para Dunia, né, então ela faz esse deslocamento ali, acha que na verdade era Dunia quem estava ali como que corrompendo um homem, né, pai de família e tudo mais, como se ela estivesse seduzindo o seu marido. Desse modo ela se sente ofendida, começa a difamar a jovem Dunia por toda a cidade, né, expulsa a menina ali no meio da chuva, ela tem que pegar ali realmente uma tempestade numa carroça voltando para casa, chuva na cabeça, a imagem já completamente destruída diante do resto da cidade, só que Svidrigailov, diante dessa injustiça toda, ele acaba confessando a verdade para sua mulher, e aí quando ela fica sabendo, ela reconstrói a imagem de Dunia diante da cidade, mostra que ela era uma mulher, né, com uma moral muito correta, que tinha o tempo todo procedido da maneira que deveria ter procedido para ser considerada uma pessoa justa, e que a culpa toda recaía no seu marido, né, no Svidrigailov. Então a cidade toda começa a ter Dunia em muita alta consideração,
e nesse meio tempo surge um homem, Piotr Petrovich Luzhin, né, e pede Dunya em casamento. Né, e a gente é introduzido a esse personagem muito importante para a gente seguir agora nessa narrativa, né, que a gente descobre que ele é um sujeito um tanto medíocre intelectualmente, né, ele é bem sucedido no sentido financeiro, mas queria ter ali algum respeito intelectual, né, dizia que ele era uma pessoa positiva, muito prática, mas que ele entendia as ideias modernas, né, então ele queria mostrar que ele tinha algum pensamento próprio, mas é uma pessoa profundamente genérica e superficial, e enfim, provavelmente não tem pensamento algum, mas quer mostrar, olha só, eu entendo essas filosofiazinhas aí que vem do Ocidente, não sei o quê. Queria se mostrar atualizado, mas é obviamente um sujeito mais ignorante e muito incomoda nas suas falas com respeito a Dunya, né, com quem ele queria se casar, quando ele diz que queria uma mulher que fosse pobre, que tivesse sofrido injustiças, que tudo bem, ela seja ali uma pessoa com integridade moral, uma pessoa boa, mas ele queria que fosse pobre e que fosse essa pessoa que tivesse sofrido a injustiça, porque ele queria ser considerado, né, como que um salvador da mulher, né, além de ser um provedor, ele queria ser essa pessoa que realmente salvou alguém da miséria, né, que a mulher seria para ele como que uma princesa que ele resgatou ali num castelo de dragões, né, ele queria ser esse príncipe encantado, uma coisa bastante ridícula, né, e que rebaixa muito a irmã de Raskolnikov, né, como um objeto, né, para a vaidade desse sujeito medíocre, obviamente Raskolnikov, né, enquanto uma pessoa muito vaidosa, que já mostrou várias vezes, né, esse seu ideal de superioridade, né, e seus próprios pensamentos que colocam ali esse ideal do homem superior, do super-homem, né, e do super-eu, né, como se ele fosse acima de todos, isso como um condutor dos seus próprios ideais. Mas claro, Raskolnikov ele nunca é um consenso, ele sempre diverge de si mesmo e desse modo parece que ele mesmo não tem convicção de absolutamente nada do que ele diz, do que ele pensa, que a todo tempo é colocado seus pensamentos como num embate dialético, né, numa arena de ideias que se opõem, que se combatem, e o personagem parece sempre muito confuso com tudo. E agora a gente chega finalmente ao capítulo 4 e 5, que são dois dos mais fantásticos da história da humanidade, de toda a literatura universal. Tá? Agora a gente vai ser introduzido às reações de Raskolnikov, né, depois da leitura daquela carta, né, essa carta que fala ali da sua irmã, do seu casamento, como que ele reagiu a tudo isso. Né, ele já fugiu ali do seu apartamento e começa a pensar em tudo, ele não sabe nem onde é que ele está indo. Né, ele está com alguma ideia fixa na cabeça que ele quer realizar alguma coisa, mas ele vai andando pela cidade, não percebe nada, simplesmente pensando tudo que vinha na cabeça ali, ideias opostas, como eu disse, esse embate de ideias. Né, então é muito interessante como é construído, né, esse pensamento do personagem. Né, não é que ele chegou a uma conclusão e pronto, ele pensou isso e acabou. Não, ele vai pensando muitas coisas, você entra na cabeça dele, é um fluxo de consciência, é um monólogo interior. Né, e a forma com que Dostoiévski faz isso aqui, ainda no século XIX, é fantástico. E por que eu digo do período? Porque houveram ali houve outros autores que desenvolveram também esse fluxo de consciência muito bem, né, como James Joyce, como Virginia Woolf, como William Faulkner, Herman Brock, né, que escreveu ali A Morte de Virgílio, tem muito disso. Até no Brasil, Graciliano Ramos, com Angústia, tem muito, né, dessa questão do fluxo de consciência, mas o modo com que Dostoiévski já fez isso aqui em Crime e Castigo é extraordinário. Né, ainda mais em se falando desse personagem Raskolnikov, que é tão marcante, é um dos mais realmente únicos da história da literatura universal, a gente poder entrar nos pensamentos dele é algo fantástico e é muito bem feito, e isso toma aqui quase metade do capítulo 4. E o capítulo 5 a gente vai chegar, e assim, gente, vou me abrir aqui, contar um pouco da minha história. Esse capítulo 5 foi um que mudou a minha vida, tá? Minha vida como leitor e minha vida como um todo, né? Porque minha vida depois de Crime e Castigo, depois do capítulo 5 de Crime e Castigo, passou a ser uma vida muito dedicada às leituras, à literatura, à filosofia e tudo mais, em grande parte por conta do impacto que eu tive ao ler esse capítulo. Tá, é o capítulo que eu chamo de o capítulo do cavalo, né, ou do sonho da égua, né, porque é uma fêmea. É um capítulo muito marcante, vocês já vão ver, tá? Vai ser o segundo desse episódio de hoje, então por isso fiquem aí até o final para que vocês entendam o tamanho do impacto. E assim, quando eu terminei esse capítulo eu fiquei tão embasbacado, tão chocado, tão admirado com tudo que aconteceu, que eu falei para mim mesmo, poxa, literatura, os clássicos, os grandes autores, realmente é uma coisa que transforma, né, o modo como a gente vê o mundo, o modo como a gente pensa, transforma a nossa vida. Né, eu quero isso aqui para mim, eu quero realmente me desenvolver, enfim, isso já há muitos anos atrás, quando eu li pela primeira vez o Crime e Castigo,
E assim, acho que muitas pessoas pegam, né, Dostoiévski como um dos primeiros autores, por ser muito popular, e acho que esse capítulo é uma virada de chave, né, para usar uma expressão popular. É um paradigma mesmo na sua leitura, porque ninguém passa pelo capítulo 5 de Crime e Castigo sem estar mudado de alguma maneira, sem ter sofrido algum tipo de choque, né? Então eu acho que ele é bastante importante e a gente vai fazer a leitura dele juntos logo mais, mas agora vamos para o capítulo 4, né? Vamos ver como que Raskolnikov reagiu, né, àquela carta, como que ele reagiu ao casamento da sua irmã, né, o que ele pensa desse novo marido ali da sua irmã, o Pyotr Petrovich Luzhin. Então, vamos lá. Assim que ele sai do seu cubículo, a gente já vê uma certa transformação em Raskolnikov, né? Ele estava tão afetado ali com o conteúdo da carta que ele age de um modo muito diferente do que ele tinha agido lá no início do livro. Pouco tempo atrás, coisa de 2 dias se passaram e ele já estava ali transformado, né, na medida em que, no primeiro capítulo, nas primeiras páginas que a gente lê, a gente lembra que ele saiu ali do seu cubículo quase que pelas sombras, não queria ser visto ali pela senhoria, né, pela mulher que alugava o cubículo para ele, porque ele estava devendo, né, enfim, muitos meses de seu aluguel e tudo mais, e ele não queria nenhum tipo de contato humano. Aqui ele saiu sem medo nenhum, desceu as escadas, né, ali de uma forma totalmente exposto, saiu andando pelas ruas já pensando em tudo, né, com as ideias martelando na cabeça, e aí ele mostra já que ele estava muito convicto, né, e fala que assim, está muito claro na cabeça dele o que ele está pensando. E é o quê? Ele está totalmente contrário a esse casamento e ele coloca que aquilo não pode acontecer de jeito nenhum. Aí se questiona, mas quem sou eu aqui, né, para falar que não vai acontecer, o que eu vou entregar de volta, né? Porque a irmã dele estava se casando por dinheiro, né? Assim, e isso para ele está muito claro. Né? A irmã dele estava se casando porque o homem ele era bem sucedido, não era uma pessoa horrível, não era nenhum vilão da Marvel, mas não era a pessoa mais maravilhosa. A mãe, na carta, faz questão de dizer que foi tudo muito apressado, que logicamente não tem nenhum amor, que o homem ele não é uma pessoa perfeita, mas que ele vai ser muito útil para todo mundo. Né? A irmã e a mãe que estavam passando algumas dificuldades, não tinham muito dinheiro, né? O próprio Raskolnikov que teve que abandonar os seus estudos, né? Que, enfim, ele estudava ali direito, estava todo mundo passando alguma certa dificuldade, e esse casamento ia ajeitar tudo. Né, o que Pulcheria, ali, a mãe de Raskolnikov, chega a dizer que agora eles podiam se gabar da sua fortuna, né, ou seja, fortuna não só no sentido de dinheiro, né, mas fortuna, né, no sentido de fortuna, né, que Maquiavel traz, por exemplo, como essa questão que mistura um pouco de sorte, de acaso, com predestinação. Né, então a questão ali da fortuna, né, que agora se torna algo positivo, havia essa visão bastante utilitarista do casamento. Então ele falou, Raskolnikov pensava, como que eu vou me opor se eu não posso entregar algo em troca, né? Como se você trocasse um valor por outro, né? Ele não poderia simplesmente falar se eles não vão se casar e mantenha todo mundo em miséria, né? Ele tinha que trazer alguma solução, né? E aí já começa a vir aquela ideia fixa, né? Ele enquanto um monomaníaco preso, a ideia que ele já estava ali matutando na cabeça há 1 mês no seu cubículo, né? Que a gente sabe que ele já ensaiou quando ele foi na casa daquela velha usurária, né? Enfim, aquela ideia começa a martelar na cabeça dele, né, em alguma medida, então ele vai tendo esses vários pensamentos, como eu disse, a gente entra na cabeça dele, né, e aí ele vai pegando, né, trechos da carta e vai remoendo aquilo, né, a gente vê, por exemplo, de quando é dito dos pensamentos ali de Svidrigailov, que ele era positivo, mas ao mesmo tempo ele pegava das ideias, né, contemporâneas, ele fala, não, mas que ridículo, né, não, é magnífico, é um gênio, né, uma coisa do tipo. E, por exemplo, quando vai falar da mãe dele, ele vê que a mãe muitas vezes fala na carta de um modo assim, né, Raskolnikov, tenha paciência, né, sua irmã te ama muito, né, você tem que entender que isso é bom pra gente, isso vai ser bom pra você também. E aí ele toma uma conclusão que é muito forte, né, eu vou ler aqui. Ele diz, não serão remorsos que já atormentam por ter sacrificado a filha em proveito do filho, né, e aqui a gente já adianta qual foi a conclusão que Raskolnikov tomou do casamento. Né, para ele, né, a Dunya, sua irmã, ela sacrificou a sua vida, ela aceitou um casamento que era ruim para ela vai se casar com um homem medíocre, com um homem ridículo, para não se salvar. Né? Ele entende que Dunya não estava pensando no conforto dela, ela estava pensando no conforto da mãe e do irmão. Né? Ou seja, ela queria que a mãe vivesse uma boa vida, tivesse, né, uma casa confortável, pudesse viver junto ali do seu filho Raskolnikov, né? Elas iriam se mudar para São Petersburgo, onde ele mora. E ao mesmo tempo também Raskolnikov seria o mais privilegiado por esse casamento,
porque ele receberia dinheiro para voltar para a faculdade e ele teria uma oportunidade de emprego, né, porque Lúthien, né, o marido de Dunia, né, futuro marido, ele seria, né, além de ter o dinheiro, ele era advogado, né, então ele daria o dinheiro para a faculdade, mas ele também poderia dar o emprego, né, de modo que ele pudesse se sustentar e pagar a sua própria faculdade, né, então, mais uma vez, aquela visão muito utilitarista, né, e aí a ideia que Raskolnikov teve é que a venda, né, da sua própria dignidade feita, né, por Dunia seria pelo benefício dos outros e não de si própria, né, o que remete a gente à história de Cain, né, que a gente já contou nos últimos tempos, nos últimos capítulos, né, muito parecida com a história da Sônia, né, a prostituta, né, e aí pode ser uma coisa meio chocante, nossa, ele tá chamando a irmã dele de prostituta, né, porque ela tá se casando, né, e sim, ele entende, né, nesse seu pensamento, né, nessa sua intelectualidade meio niilista, meio cética, ele entende que sim, né, a irmã dele está se prostituindo legalmente, porque ela está se casando com alguém que ela não se interessa, por alguém que ela não ama, por alguém que não é uma pessoa boa, simplesmente pelo conforto, mas não conforto de si mesma, conforto, né, dos seus familiares, para ajudar seu irmão, para ajudar sua mãe. Né, então ela estava se prostituindo assim como a Sônia, né, e do mesmo modo para ajudar outras pessoas. Né? A Sônia não se prostituiu para ter uma vida, né, mais digna, ela se prostituiu, abriu mão da sua dignidade para dar dignidade para as outras pessoas. Então ele transmite a realidade de uma para outra. Só que ele ainda censura, ele não censura a Sônia, né, porque ele diz que ela fez isso por uma necessidade vital, era para comer, né, porque as pessoas estavam morrendo de fome, né. Ele vê ali, por exemplo, Caterina era uma mulher doente, tuberculosa, magra, passando fome, crianças pequenas que não tinham qualquer fonte de sustento. Então Sônia fez aquilo para salvar vidas, né? Enquanto isso a sua irmã teria feito simplesmente como um suplemento de conforto, simplesmente porque ela queria que Raskolnikov ele tivesse uma faculdade, tivesse um trabalhozinho, então não era por uma necessidade vital. Então ele repreende muito a sua irmã por conta disso, ele acha que é um absurdo e que é preciso resolver isso de alguma forma. E ele tem uma grande convicção de que ele vai conseguir resolver, de que tem como solucionar, que a irmã dele não pode se entregar àquilo porque a irmã dele é uma pessoa forte, é uma pessoa digna, né, e que isso não poderia acontecer. Então, assim, não entendam que isso que ele traz é a verdade, tá? Não entendam que a ideia de Raskolnikov é a ideia absoluta, é a ideia que Dostoiévski quer entregar pra gente, né, do matrimônio como uma espécie de uma corrupção moral. Né, mas a ideia é que Raskolnikov, um personagem claramente dividido, né, psicologicamente, intelectualmente, né, a conclusão que ele toma, é a conclusão que ele, enquanto alguém que queria manipular e controlar, né, a sua irmã, a sua mãe, que tinha essa visão de protegê-las muito fortemente, né, é a ideia que ele nos traz. E é uma ideia que tem seus fundamentos filosóficos, seus fundamentos lógicos, mas que tem seus conflitos, obviamente, com a própria realidade. Né? E aí, em meio a esses pensamentos todos que vão ali aparecendo na mente dele, né, essa ideia meio absurda de que a mãe aceitou vender a filha em benefício do seu outro filho, né, esse embate de valores, né, você faz uma troca, você dá um dinheiro de cá, vai dinheiro de lá, tá tudo resolvido, né, como um escambo, só que no sentido de moralidade. Né? Em meio a isso, ele acaba meio que acordando para a vida, ele estava andando pela cidade pensando isso. Né? A gente sabe que ele não estava, né, deitado no cubículo dele pensando, ele estava andando, passando pela São Petersburgo, deve ter passado um monte de mendigos, bêbados, tavernas, prostitutas, pessoas vestidas de maneiras, né, extravagantes, como ele próprio, que se vestia como mendigo. Né? Ele foi andando, quando de repente ele se depara em uma certa alameda, uma certa rua, e repara numa garota, né, uma moça jovem, né, uma menor de idade, que estava andando, né, que tinha ali alguma beleza, tinha seu ar de pureza, uma coisa meio angelical, né, uma coisa meio como Bandeira fala, né, de jovens, né, pessoas muito jovens que morrem ali, no sentido da degradação dessa pureza. Ele encontra essa menina na mesma situação. Era uma pureza muito grande, mas tinha alguma coisa esquisita, tinha alguma coisa, alguma sujeira, alguma degradação, alguma obscuridade escondida naquilo ali. Né? Ela estava zanzando pela rua, né? Estava vestida de uma maneira meio desengonçada, meio esquisita, né? E o modo como ele descreve o jeito que ela está vestida diz muita coisa. Né? Porque vocês têm que entender que o bom escritor ele não está colocando ali a informação à toa. Não é uma mera descrição
capricho técnico, por vaidade, olha só, vou mostrar aqui todo o meu requinte estilístico, ou coisa do gênero. Dostoiévski, ele traz uma descrição com algum certo propósito. Ele quer definir alguma coisa, ele define muitas vezes a psicologia do personagem com base na aparência. Né? Puxem de memória lá o segundo capítulo, ele descrevendo Marmeladov, com base ali na sua aparência, já mostrava tudo do personagem. Era um personagem que tinha ares, né, de funcionário público, mas era um funcionário público decaído. Né? Ele claramente era um bêbado, né, uma pessoa, uma dependência muito grande. Né? Os olhos já estavam meio amarelados, a pele esquisita, a roupa gasta, pedaços de palha no cabelo. Então, claramente, né, era uma pessoa que tinha uns ares de nobreza, mas que estava ali realmente em uma decadência sem limites. E aqui ele encontra essa menina e ele descreve isso exatamente com esse propósito, de explicar o que estava acontecendo com ela com base no vestimento que ela estava, né, na vestimenta que ela usava. Né, um professor meu de história falava, por exemplo, que os artistas, né, os pintores, cada elemento que eles colocam ali não é sem querer, não é como uma foto. Né, você pintou assim, nossa, caramba, saiu ali um vaso ali atrás, não era para sair, não, vou ter que apagar a pintura. Não, ele ficou um tempão pintando e quis pintar aquele vaso com propósito. Mesma coisa aqui, né, no livro o autor escreve, se ele não gostou ele apaga, e se ele deixa no livro é porque houve uma intenção por trás daquilo. Né? Então vamos ver a forma com que ele descreve, né, essa garota que ele encontra ali zanzando pela rua, né, que mistura ali uma pureza meio angelical da sua juventude com alguma coisa um pouco esquisita. Era uma rapariguinha muito nova, que caminhava de cabeça descoberta, sem guarda-sol e sem luvas, por aquele sol abrasador, meneando os braços de maneira ridícula. Levava um vestido de seda, leve, mas posto de maneira também esquisita, mal abotoado, roto atrás, na parte da cintura, com o farrapo do rasgão a adejar. No pescoço levava um lenço pequeno, todo torto, desalinhado. Caminhava aos tropeções e mesmo aos balanços, insegura. Né? Então repara que ela está vestida de uma maneira meio desleixada. E ao mesmo tempo ela está tendo um andar meio esquisito, cambaleante. Né? E aí, quando ele se aproxima dela, vê ela ali meio que jogada num banco, como desmaiada, ele vê que ela estava completamente embriagada. Né? Uma menina jovem, menor de idade, completamente embriagada, vestida de uma maneira, assim, sabe, tudo amarrado torto, a roupa mal colocada. E aí, quando ele se aproxima e vê essa situação, né, que é um pouco assustadora, né, bastante trágica de ver, né, uma pessoa tão jovem já entregue a essa realidade, e ali próximo a gente vê um homem que estava seguindo essa garota, né, e a gente já entende que ele não tem boas intenções, né, uma pessoa claramente com ideias perversas na cabeça, e assim que Raskolnikov vê, né, esse sujeito, ele já entende basicamente tudo o que tinha acontecido. Né? E vocês talvez também já imaginam o que pode acontecer. Né? Provavelmente alguém muito mal intencionado, vendo uma pessoa muito jovem, embriagada, andando pela cidade, né, em lugares desertos, a rua estava basicamente vazia. E aí Raskolnikov, né, a gente sabe que ele tem ideais absurdos na cabeça, ele nem sempre quer agir de uma maneira realmente boa, mas ele tem como que no inconsciente dele esse desejo de fazer justiça, esse desejo de proteger as pessoas que precisam, de ajudar quem realmente necessita. Basta a gente puxar de memória, né, o final ali do terceiro capítulo, em que ele encontra ali com a família do Marmeladov e vê aquela pobreza toda, aquela desgraça danada que estava acontecendo, e deixa ali uma quantidade importante de dinheiro. Né? Lembra que ele largou a faculdade, que ele mal comia, e mesmo assim ele deixou ali quase tudo que ele tinha, né, ali numa janela ali perto, né, na entrada da casa onde eles moravam, para poder ajudar. Né? Então ele abriu mão do pouquíssimo dinheiro que ele tinha para poder ajudar aquelas pessoas. Né? Obviamente depois ele se questiona por que ele fez aquilo, né? Nossa, meu Deus, eu sou muito burro, dinheiro, eu também estou precisando de dinheiro, não sei o quê. E aí entra um conflito de pensamentos nele, né? E também ideias deterministas, nihilistas que dominam o seu pensamento começam a retornar, mas ele não pega o dinheiro de volta. E aqui ele age do mesmo jeito, né? Ele quer ajudar a menina, ele vê que tem um pervertido seguindo uma jovem que está ali entregue a um possível estupro ou algum abuso, alguma coisa terrível que pode acontecer, e aí ele parte para cima do sujeito, né, e grita com ele, chamando ele de Svidrigailov, né, ou seja, ele confunde ali o nome, ele chama o sujeito pelo nome do homem que queria, em tese, abusar da irmã dele, o homem que queria se aproveitar da irmã dele, lembrando, né, dos personagens da carta do capítulo anterior. Né? Então, ele chama o sujeito de Svidrigailov,
né, xinga ele, e nesse meio tempo aparece um policial. E aí ele explica tudo pro policial, fala, olha, né, essa menina aqui, muito jovem, ela tá aqui largada, vamos ver lá. O policial vê que ela realmente está embriagada, que ela está numa situação complicada, ele até lamenta a vida, né, tipo, oh, mas como é que, né, esse mundo é terrível, né, poxa, né, como é que pode acontecer com uma pessoa tão jovem, né, eles entendem que ela provavelmente já foi aproveitada por alguém, já foi abusada, na medida em que ela tá ali com a roupa mal colocada, não sei o que, então a ideia é que ela teria sido abusada, foi vestida ali de qualquer jeito e largada na rua, né. Então, assim, era uma situação horrorosa, uma coisa terrível que deveria ter acontecido, que poderia acontecer novamente, né. Então, com esse ideal de protegê-la, Raskolnikov avisa tudo pro policial, fala, ó, aquele sujeito ele tá esquisito, ele tá seguindo, né, essa menina, ele não quer coisa boa, ele deixa um dinheiro, de novo, uma quantia importante, né, do seu próprio bolso para conseguirem ali né, algum transporte, uma carroça para que ela voltasse para casa segura. E assim, né, Raskolnikov pretende ajudá-la, né, de novo esse ideal de uma pessoa que tem ideias às vezes horríveis na cabeça, mas que diante de um cenário muito adverso, é como que natural que ele procure ajudar, né? Ele quer combater esse bem, é algo que está dentro, como que na sua própria essência, na sua própria alma, né, naquilo que é um sopro de Deus ali nele, ele quer agir bem, né? Mas, enfim, ele vai se direcionando nesse sentido, mas quando ele para refletir, ele fala, o que eu estou fazendo de novo, né? Da mesma forma que ele agiu com o dinheiro que ele deixou para a família de Marmeladov, ele pensou de novo, por que eu estou fazendo isso? E ele fala ali com o próprio policial, deixa isso pra lá, né? Deixa essa menina aí, o cara fazer o que ele quiser, dane-se, isso não é problema meu, que todo mundo se afunde, né? O mundo é essa tristeza mesmo, essa desgraça, e que seja assim, não tô nem aí. Né? Ele muda subitamente, né, a sua ideia, né? A gente tem essas viradas ali na cabeça dele, né, que são representadas às vezes com um apagão, ou que são tipo uma fincada que ele sente no cérebro e do nada muda, né, a sua concepção, né, e de novo a gente remete ao próprio radical do seu nome, Raskol, né, de Raskolnikov, indica a palavra cisão, né, então é uma cisão constante do seu pensamento. Ele uma hora estava querendo proteger a menina desse cenário, né, terrível, e do nada ele decide, larga ela de lado e dane-se, e quer ir embora, enfim, e larga a menina de lado. Graças a Deus estava o policial lá para ajudar, a gente espera que ele tenha ajudado ela, e enfim, ele vai embora. E pouco tempo depois, parando para refletir um pouco, ele já sente dó, né, já sente pena novamente da menina, né, e é engraçado como ele seguia muito, né, pelo seu inconsciente. Ele vai andando pela cidade, ele não percebe, né, ele vai tendo pensamentos que lhe aparecem e ele não tem qualquer controle, né, e a gente se questiona em que medida é possível existir liberdade quando você não controla seu pensamento, né? Toda hora o pensamento muda, toda hora ele tá andando por aí sem perceber nada, a gente mesmo, né? Toda hora a gente tá agindo e nem percebe, a gente, né, pô, será que eu lavei, né, o meu quarto? Será que eu peguei? Será que eu tranquei o carro? Você nunca pensa no que você está fazendo. Parece que você abre mão da sua liberdade e age de um modo que você não tem controle de nada, né? É interessante esse tipo de reflexão que vai aparecendo no livro, né? E, pois bem, aqui, né, ele já muda de novo de pensamento e fica com pena da menina, né? A menina que ele ficou com pena e protegeu, depois ele não ficou nem aí, decidiu largar ela, né? O policial ficou lá para ajudá-la, e agora ele ficou com pena dela de novo, pensando, né, pobre rapariga, né, pobre garota, né, já tão nova, acontecendo uma coisa dessas, vai parecendo para ele quase um fatalismo, né, um determinismo, pô, parece que todo mundo está destinado a ter esse tipo de desgraça na vida, cedo ou tarde isso vai acontecer, né, ele fica com pena, como é que a mãe vai receber ela, né, se lembra de Sônia, né, da filha de Marmeladov, que também teve, ela no caso se prostituiu em tese voluntariamente, mas também por necessidade pura, né, e, enfim, tudo isso vai lhe aparecendo na cabeça, ele sente pena da menina, parece, né, realmente se compadecer da humanidade em todo o seu sofrimento, e só que, mais uma vez, né, o pensamento dele não é conclusivo. E aí ele já muda a ideologia dele e vai para um determinismo puro. Aí ele pensa, deve ser assim mesmo, é um percentual, todo mundo vai acontecer, né, desse jeito, né, é a percentagem, né, então isso sempre vai acontecer, nunca vai deixar de acontecer, lamentar que não vai adiantar nada, né, então que seja assim mesmo, vida que segue, né, vamos seguir a vida porque é desse modo que sempre vai acontecer. Isso é determinismo puro, né, uma ideologia filosófica, né, que entrega, né, a vida a esse fatalismo incontrolável, você não tem controle de nada, né, é necessário que aconteça do modo com que aconteceu, então,
né, você se solta, né, de qualquer ideologia que nos leva ao livre-arbítrio, ao controle de nossas vidas, né, e entrega tudo ali ao mero acaso. Né? Então, mais uma ideologia que aparece nessa cabeça maluca de Raskolnikov, que nunca tem certeza de nada, né, que não carrega consigo uma única centelha de convicção em momento algum. E aí, né, esse caso da menina embriagada com um homem que estava perseguindo ela, né, isso leva a muitas ideias. Né? Primeiro, a gente já vê um ideal de uma juventude, né, de uma fragilidade que é exposta, né, para uma corrupção do mundo. Né? Então, alguém que é ainda tão frágil sendo aproveitado por outros que já são duros de espírito, né? São pessoas que já cometem o mal. Né? Então, é um bem ainda muito exposto à maldade do mundo. Né? Isso parece refletir um pouco nas próprias pessoas que ele vai vendo. Né? Isso reflete, por exemplo, na sua irmã, que é uma pessoa de ideais excelentes, mas que vendo o sofrimento de familiares, né, quis vender-se, né, para aquele seu marido, para que pudesse ajudar as pessoas. Né? Então, do mesmo modo, é um bem ali fragilizado que se corrompe diante do mal do mundo. Mesma coisa Sônia, né, a prostituta, que teve que ajudar, né, a sua madrasta que estava doente, passando fome, o seu pai, um bêbado descontrolado, enfim, que vendeu o seu próprio corpo também para que pudesse ajudá-los. Né? Então, de novo, uma bondade, né, uma caridade absoluta, uma pureza que, de novo, é corrompida, né, por essa sujeira do mundo. Né? Então, em alguma medida, há um compadecimento disso, mas que logo após se contrapõe, né, a uma aceitação determinista, né, e desse modo se constrói, né, o pensamento de Raskolnikov. E terminadas as reflexões a respeito desse caso, né, da menina embriagada, ele então se lembra por que ele saiu do seu apartamento, né, qual era o seu propósito, e esse propósito era se encontrar com um grande amigo seu, um grande amigo assim, né, porque Raskolnikov era bastante misantropo, né, se comunicava muito pouco, então a uma pessoa que ele trocava meia dúzia de palavras já era para si um amigo. Né. É um garoto que se chama Razumikin, provavelmente da mesma idade que Raskolnikov, né, e ele é descrito aqui como quase o seu oposto. Né, é um sujeito simpático, né, aquele amigão de todo mundo, uma pessoa otimista que procura ver a vida de uma maneira boa, né, que era igualmente muito pobre, passava dificuldades, também teve que largar a faculdade, mas não para que fizesse como o Raskolnikov, ficasse meditando, né, em tudo que há de ruim na vida, mas para que ele realmente conseguisse sobreviver. Né, ele era muito trabalhador, diferente de Raskolnikov, que largou o trabalho e dependia do dinheiro dos outros. Né, Razumikin era uma pessoa que dava, né, do próprio suor, de todos os jeitos possíveis para conseguir fazer ali o que ele queria, ajudava todo mundo, estava sempre disposto. Era também, mais uma vez, um exemplo de virtude, de bondade, de caridade, de simpatia. Né, ele, na sua pobreza, por exemplo, né, não pôde se defender do próprio frio, né, durante o inverno, né, teve que se expor ao frio ali onde ele dormia. E ele falou que, ótimo, né, eu durmo melhor no frio mesmo, né? Imaginem o frio que era na Rússia, meu Deus do céu. Né, você ter que não ter uma janela para você conseguir se fechar, um cobertor para se cobrir num lugar que faz 10, 15, 20 graus negativos, né? E ainda sair feliz diante de uma situação dessa. Esse era Razumikin, né? Um sujeito que também era forte, corpulento fisicamente, né? Falaram que ele já conseguiu derrubar um homem de 1,90 m de altura com um soco, coisas do tipo. Né? Então, assim, era um sujeito realmente louvável, um sujeito muito interessante, um personagem legal demais desse livro. Né? Um contraponto a Raskolnikov, que por mais que faça boas condutas, por mais que queira proteger as pessoas muitas vezes, né? E Razumikin, ele é isso constantemente. Né? Então, é uma amizade. Né? E aí a gente começa a perguntar por que Raskolnikov quer encontrar com ele. O que isso tem a ver, né? É outra subtrama, meu Deus do céu, toda hora uma história diferente. Né? Por que Raskolnikov quer com esse sujeito? Ele estava planejando coisas absurdas na sua cabeça, aí agora ele recebeu uma carta e ele quer impedir o casamento, aí do nada ele quer encontrar um amigo. O que isso tem a ver? E é uma coisa que, de novo, nem Raskolnikov sabe direito. Né? A gente termina o capítulo 4 aqui para começar o 5, e no capítulo 5 ele já começa se perguntando por que ele queria encontrar Razumikin. Né? O que ele ia me ajudar? Né? Será que ele ia ajudar nessa minha situação toda? Será que eu ia conseguir dinheiro? Né? Raskolnikov disse que ele já tinha pedido trabalho algumas vezes para Razumikin, né? Então, né, possivelmente ele estava procurando dinheiro com Razumikin, mas talvez não.
né, há muito de um inconsciente que age nessa conduta. Quando ele leu a carta, estava muito decidido a alguma coisa, parece que a cabeça dele pensou muito antes, né, da própria razão conseguir justificar. Foi um ato impensado, mas que tinha, né, alguma centelha ali, alguma verdade oculta por trás daquilo. Só que ele procura, né, realmente tornar essa substância mais cognoscível, mais palatável, para que ele entenda a razão da sua conduta. E ele não entende exatamente qual que foi, né, essa motivação. Ele simplesmente queria encontrar o amigo Hazumi Kim, mas o motivo principal para ele pareceu algo um tanto obscuro. E aí ele muda, né, e fala, não vou encontrar Hazumi Kim agora, vou encontrar Hazumi Kim só depois que eu tiver feito aquilo. Aquilo, o que será que é aquilo de novo? A gente não sabe direito, né? E essa ideia que para ele sobe e desce o tempo todo. Ele uma hora conclui que ele vai fazer aquilo, outra hora ele diz que eu não vou fazer aquilo, depois ele vai fazer aquilo, depois eu não vou fazer aquilo, né? O que é aquilo não sabemos, é alguma coisa esquisita, né? Envolve a velha usurária porque ele foi fazer um ensaio daquilo, né, na casa dessa velha usurária, enfim, a gente não sabe. E é engraçado como ele fala com naturalidade. Não, eu vou ver Hazumi Kim depois que eu fizer aquilo. E aí a gente fala, então ele vai fazer? E ele reage do mesmo jeito. Então eu vou fazer? Né? Será que eu vou fazer mesmo aquilo? Será que eu vou ter coragem? Né? E de novo ele começa a bater aquilo na cabeça dele. E é engraçado as coisas que vão aparecendo na cabeça de Raskolnikov. Por exemplo, quando ele está meditando por que ele foi encontrar com Hazumi Kim, ele fala, no meu íntimo, será que quis resolver tudo recorrendo a Hazumi Kim e via um remédio para tudo em Hazumi Kim? E aí depois que ele diz que vai ver Hazumi Kim, só depois que ele fizer aquilo, ele diz, depois daquilo, mas será que aquilo vai acontecer? Irei realmente fazê-lo? E aí ele começa a ser tomado de febre, né? Ele começa a ter tremores e começa a ficar muito frenético, muito desesperado, porque de novo apareceu na sua mente, né, aquele ato absurdo que ele ficou um mês, né, trabalhando na sua cabeça. E, enfim, essa febre toma ele de assalto, ele começa a sentir essa ansiedade muito grande, né? E sempre que um personagem entra nesse clima febril, né, se adoenta, é muito interessante, né? Quando é um bom escritor, ele parece trazer pra gente essa alta temperatura pro nosso corpo também, parece que a gente já quase treme junto, porque é trazida a ansiedade para a escrita, e a escrita transpassa, né, para nossa própria psicologia, né, para nossa própria psique, né? Então conseguir, né, colocar como um espelho para refletir a imagem de uma ansiedade, para trazer a ansiedade para a gente, é um recurso muito interessante que poucos conseguem, tá? E no caso em Crime e Castigo, Dostoiévski realmente ele vai trazendo, né? Então ele quer sufocar a gente quando o personagem está sufocado, ele quer nos tornar ansiosos quando o personagem está ansioso, e é isso que ele faz, né? Ele começa a tornar a narrativa mais frenética, ou então ele, às vezes, no momento de tranquilidade, ele torna ela mais tranquila e tudo mais. E, pois bem, então ele torna, né, agora esse ambiente mais opressor, ele torna a falar daquilo, né, o que é aquilo, então isso vai trazendo na gente, juntamente com o personagem, esse certo desconforto. E aí, diante dessa febre, né, ele pensa, vou voltar pro meu cubículo, vou descansar, tô muito doido aqui, não sei o que está acontecendo. Mas aí ele se lembra que foi exatamente no cubículo que ele ficou um mês excluído do mundo planejando aquilo, né? Então ele fala, não posso voltar para lá, porque aquilo lá me remete ao projeto que eu estou criando na minha cabeça, que uma hora ele tem certeza que vai acontecer, outra hora ele tem certeza que não vai acontecer. Se eu ir para o meu cubículo, isso só vai reforçar. Então o que ele decide fazer é andar pela cidade, atravessa a ilha, pontes, etc., e chega num ambiente muito mais tranquilo, muito mais agradável, não é aquele bairro miserável em que ele morava, e é exatamente o seu oposto. De novo, embate dialético, né, essa oposição, agora não só de ideias, mas de ideias que são transpostas para a arquitetura, para a natureza. Né? Então agora, ao invés de muitos prédios, né, tumultuados, parecem caixas de sapato com mendigos, andando pelas calçadas, provavelmente ratos passando. E aí ele vai para uma outra que tem ali crianças brincando pela rua, né, árvores, flores, tudo bonito, tudo confortável. E aí ele já começa a se sentir tranquilo. Mas, né, Raskolnikov, ele não aceita a tranquilidade, ele não aceita, né, superar a decadência. A decadência é doença, mas a prosperidade é doença. Né? A feiura é doença, mas a beleza também é doença. Então, diante desse cenário, ele também se repreende, ele também fala, isso aqui também não tá legal, isso aqui também não é o certo. Né? Talvez ele pense que a felicidade é como um alinhamento da realidade. Né? A realidade para ele, em alguma medida, é a ação. Né? Então, quando no último capítulo
ele decide sair para fazer alguma coisa, é porque ele entende que simplesmente ficar pensando seria talvez negar o próprio sentido da vida, na medida que viver seria tomar essa ação, seria agir, né? Então ele está vendo nesse novo lugar que ele toca ali na São Petersburgo, que é muito mais tranquilo, que é muito mais alegre, né? Que não é aquele clima opressor como antes, ele também entende que aquilo ali é degradação de alguma medida do espírito, né? No sentido, né, transcendente, aquilo ali também não cheira bem. E aí, refletindo sobre as coisas que ele tinha feito, sobre o dinheiro que ele deu primeiro para a família Marmeladov, depois o dinheiro que ele deu para a garota que estava lá embriagada, tudo mais, ele agora pega o dinheiro e pensa, pô, vou gastar esse dinheiro aqui porque eu tô com fome, né, tô com sede, não sei o quê. Ele para ali num bar, come um pastel qualquer, nem pensa direito, mais uma vez. Ele não tem a liberdade de si próprio na medida em que ele age sempre inconscientemente, né? E aí ele compra ali um qualquer pastel e pega ali vodka, toma a vodka. E só que tem um problema porque ele não bebia há muito tempo, né? Vodka principalmente, forte, né? Ele estava ali sensível ao álcool, né? E à bebida, então ele acaba rapidamente sendo atingido ali pelos efeitos da vodka e começa a sentir sono, né? Se embriaga um pouco, né? E o sono toma ele fortemente. Quando ele decide voltar para casa, ele nem consegue voltar para casa. E aí ele decide dormir ali no mato mesmo, deita numas moitas, né? Sai ali do caminho, deita nas moitas e começa a dormir. E aí ele tem um sonho. E esse sonho é a coisa mais horrorosa. É o sonho do cavalo, da égua que eu falei. Então vamos para ele. Eu falei que isso aí mudou a minha vida de leitor. É claro, você tem que ler. Se você não leu ainda, para o vídeo aqui, vai ler. Tá nessa edição aqui do Clube de Literatura Clássica. Tá ali mais ou menos pro capítulo 78, tá? Ele começa no 78, ele se desembola ali por algumas páginas. Então para esse vídeo, vai lá ler, tem as suas reações, tem os seus sentimentos. Depois você volta aqui, me conta como é que foi. Aí depois que você comentar o que você achou, aí sim você vê o resto do vídeo. Aí sim você já é um pouco chocado, provavelmente, um pouco indignado. A gente continua conversando aqui, tá? Então vamos falar agora do sonho que Raskolnikov teve da égua. O modo como os sonhos são retratados aqui no Crime e Castigo é bastante interessante, tá? Principalmente porque Dostoiévski ele é um excelente psicólogo, né? Ele entende muito da alma humana, né? E os sonhos como essa expressão ali de um subconsciente, de verdades que estão escritas bem no fundo da alma. Isso faz parte do imaginário, né, que Dostoiévski traz ali com seus romances. Tá? E já no Irmãos Karamazov os sonhos são bem importantes, por exemplo. E aqui ele traz uma explicação interessante. Tá um parágrafo aqui das suas 8 linhas, mais ou menos. Eu vou ler ele, vai ser uma leitura um pouquinho mais longa, mas acompanhem, tá? É interessante comentar essa explicação a respeito de como, principalmente uma pessoa doente, tem esses sonhos muito lúcidos, muito claros. E é interessante a gente pensar também que certas memórias que parecem apagadas, que a gente, por um esforço mental, racionalmente concebido, a gente não consegue trazer elas à tona com muita realidade, né? Se em Proust, né, a realidade da memória se constrói ali por uma memória involuntária, quando a personagem de Em Busca do Tempo Perdido comeu a Madeleine misturada ali num pouquinho de chá e lembrou toda a infância. Aqui em Dostoiévski a gente vê que essa memória mais forte, ela é concebida a partir desse sonho meio doentio, que é muito realista. Então vamos ver o que ele diz. Em estado de doença, os sonhos distinguem-se muitas vezes pelo extraordinário relevo, por uma nitidez e uma semelhança incrível com a realidade. Às vezes, os sonhos montam-nos cenários monstruosos, mas o ambiente e todo o processo do espetáculo são tão vivos e com pormenores tão sutis, tão inesperados, mas encaixando-se tão bem, tão artisticamente na plenitude da imagem, que o próprio espectador do sonho não conseguiria inventá-los em vigília, nem que fosse um mestre como Pushkin ou Turgenev. Tais sonhos doentios, ficam por muito tempo na memória e causam um impacto muito forte ao organismo já abalado e excitado do indivíduo. Então, assim, é um sonho de uma intensidade, né, de uma realidade que são extraordinárias. Não à toa, né, quando Raskolnikov acorda desse sonho, ele já fala assim, nossa, graças a Deus que isso aí é um sonho, não é uma realidade. Né, acorda ainda mais doente do que quando ele foi dormir. E então, esse sonho, ele se passa, né, na cidade, né, em que Raskolnikov tinha vivido durante sua infância. Não é dito qual a cidade, a gente sabe que essas realidades espaciais se ocultam nas narrativas, principalmente da Rússia ali da época,
né? Então a gente não sabe qual é a cidade, mas é uma cidade de interior, né, da Rússia, né, uma cidade menor, e Raskolnikov é transformado em uma criança, né? Então essa fragilidade, né, é muito importante, ele não tem controle, né? Ele está diante de uma realidade que ele não consegue intervir, isso é muito importante. Tá? Então ele ainda é uma criança e está passeando com seu pai. É interessante porque o pai não é mencionado ainda durante a história. A gente não sabia. A gente sabe que tem um pai, né, naturalmente. E aí eles estão passeando pela cidade, a cidade que está ali bem delineada nesse sonho, até melhor do que na sua memória. Né? A gente vê que Raskolnikov teve um irmão que também morreu. Né? Ele menciona ali a igreja em que tem um cemitério que ele normalmente visitava esse irmão. E aí eles passam por um bar, né, uma taberna, que estava ali presente uma festa, enfim, né, uma bagunça ali, cantoria, né, xingamentos, palavrões e gritaria, enfim, tudo mais. Né, ele passava ali assustado, achava o lugar obscuro, esquisito, gente, né, uma festa estranha, gente esquisita, não tô legal. Né, então, enfim, ele passou por ali, né, um pouco assustado, e quando ele olha para trás, né, ele percebe uma movimentação grande, pessoas saindo do bar. Né, e o que acontece? Tinha ali uma carroça grande para levar ali, além de pessoas, possivelmente mercadorias, enfim, uma estrutura grande, só que estava sendo puxada por uma égua magra, magrinha, né, assim, realmente mais velha, que claramente não era condizente com o porte da carroça, né. Ele disse que aquelas carroças ele via normalmente com cavalos robustos, muito grandes, né, com crinas longas, né, e ali era uma, né, enfim, uma eguinha velha, já magrela, provavelmente as costelas aparecendo, muito fraca, ela que estava empurrando aquela carroça. O que aconteceu? Saiu, né, o bendito, né, dono dessa carroça, né, o sujeito que seria o dono da égua, e ele, né, embriagado ali, gritando para todo mundo, entra aqui na carroça, né, vou levar todo mundo e tudo mais, um monte de gente. E o pessoal falando, mas essa éguinha aí não vai conseguir puxar mal você, imagina mais gente. E ele gritando, a égua é minha, eu faço o que eu quiser. E, né, enfim, essa égua aqui só tá me dando raiva também, eu por mim eu matava ela, não sei o que. Falando assim uma coisa que você já falou, esse sujeito é um idiota, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer, né? E ele fala, não, entra que a gente vai. E aí ele já pega o chicote pra bicha começar a andar, coitada. E aí sobem várias pessoas ali na carroça. E ele começa a espancar ela. Começa a dar chicotada. E ela fazendo força para tentar ir, né? Já ali gemendo de dor, enfim, as patinhas dobrando assim, fazendo de tudo para conseguir sair do lugar, e ela não conseguia, né? Não conseguia, talvez fosse um cavalo muito forte, muito robusto. Ele ainda talvez também teria dificuldade de levar, né? Porque tinha muitas pessoas, né? E o dono ficando cada vez com mais raiva, né? Batendo nela, chicoteando, batendo nas costas, chegando a bater no rosto dela, acertando o olho, e ela não conseguia, ela foi perdendo as forças, né? Ela foi ali minguando, já estava, né, realmente, provavelmente tremendo ali, as pernas não conseguindo se manter. E aí chegam mais pessoas e assim, um nível da maldade, da depravação, né? As pessoas começam a cantar, zombar do cavalo, nossa, que ridículo, não sei o quê. E aí chegam mais pessoas chicoteando e o cavalo, né, desesperado, fazendo toda a força a eguinha, tentando sair do lugar, querendo se livrar daquilo e sobreviver de qualquer forma. Começou a dar coice, as pessoas, nossa, nessa cidade ela tá dando coice ainda, que ridículo, não sei o quê. Aí mais chicoteadas, 6 pessoas chicoteando ao mesmo tempo, ela não conseguia sair do lugar e ela continuava tentando, ela continuava resistindo, né? Ela queria sobreviver, né? As pessoas xingando, chicoteando e xingando. E o menino vendo aquilo, o Raskolnikov jovem, desesperado, falando assim, papai, meu Deus do céu, o que eles estão fazendo? E o pai tentando consolar, não, filho, não tem o que fazer, eles são uns bêbados e tudo mais. E o pai não queria ajudar de modo algum, não queria se intrometer naquilo. O menino desesperado sai correndo, passa ali, foge do pai para tentar salvar o cavalo, né, a eguinha. E, enfim, no meio de tudo aquilo, as pessoas xingando, pessoas começaram a cantar, a dançar, né, a tirar sarro de tudo que estava acontecendo. E a Eguinha dando coice, tentando de todo jeito sobreviver, ela queria fugir daquilo, queria, né, conseguir puxar a carroça para, enfim, seguir as ordens ali do dono e sendo chicoteada de todos os lados, as pessoas zombando, subindo mais pessoas dentro da carroça, né, sobe uma mulher gorda lá, bem vestida, dando risadinhas, né, em meio à cantoria, em meio a todo esse alvoroço, uma única voz se levanta contra, né, o homem falando, você não é cristão, como é que você pode fazer uma coisa dessas? Né, e é o tempo todo o dono da carroça, da cavalinha ali falando, não, mas era propriedade minha, eu faço o que eu quiser, e enfim, um ódio sem tamanho, até que chega um momento em que ele pega ali um objeto comprido, pontiagudo,
Continua as pessoas chicoteando, ele fala, chicoteia mais, por que vocês estão parando, não sei o quê. E algumas pessoas já no meio de toda aquela coisa horrorosa já começaram a se assustar, porque ele bate ali com um objeto nas costas do cavalo, o cavalo já perde todas as forças, né, já quase morto, e ele continua batendo, até que chega um último momento, né, em que você está lendo ali já quase chorando, desesperado, né, ele termina de matar a eguinha, né, ela dá um último suspiro, fala assim, o animal estende o focinho, suspira pesadamente e morre. Né, e enfim, o homem ele continua batendo, né, o homem chama Mikolka, né, e continua batendo nela morta, as pessoas ainda, né, judiando, né, do animal morto brutalmente, né, uma coisa horrorosa, né, e o menino desesperado chegou a se meter lá no meio, tentou proteger, né, a égua, se colocou na frente dela, levou uma chicotada na cara que ele tão apavorado com tudo que estava acontecendo nem sente direito e enfim, o pai tenta proteger ele e no final quando ela morre, né, ele vai lá abraçar a aguinha morta jogada no chão, né, atrelada ainda à carroça provavelmente, e dá um beijo nela, num focinho ensanguentado, já devia ter perdido totalmente a visão, com as chicotadas no olho, né, a boca dela, beija ela toda e, enfim, desesperado com tudo que tinha acontecido. E o pai, como que só falando, realmente aconteceu, né, são pessoas ruins, é a vida, né, e parece que é uma grande maldade, uma injustiça sem tamanho que aconteceu contra quem não conseguia se defender, que só queria sobreviver. E de novo a gente volta para essa ideia de uma desgraça da vida, né, diante de algo que parece ser incontrolável, né, que você tem que simplesmente aceitar, né, parece que é isso que acontece no sonho. E Raskolnikov ele acorda assustadíssimo, né, pensando graças a Deus que foi um sonho, e ele começa a sentir muito nojo, né, de tudo que estava acontecendo, né. Ele pensa, poxa, como que eu... Ele associa, né, eu tô meio sem palavras, só de relembrar aqui tudo, mas enfim, ele associa, né, tudo que aconteceu no sonho com o ato que ele planejava fazer, aquele ato, né, muito hediondo, e aqui a gente já começa a descobrir o que é, ele fala com toda clareza, né, eu vou ler aqui o trecho em que ele associa, né, realmente esse sonho que ele estava planejando com o ato que ele planejava e já demonstra realmente qual que era o plano, de maneira bem clara, para quem tinha dúvidas agora fica muito evidente. Será que vou pegar mesmo no machado, que lhe vou bater na cabeça, rachar-lhe o crânio, irei escorregar no sangue peganhento, viscoso, quente, rebentar com a ferradura, roubar, a tremer? Irei esconder-me todo besuntado de sangue com o machado, meu Deus, será que... Ou seja, né, ele estava planejando matar a velha usurária e pegar o dinheiro dela. Agora é totalmente evidente, né, para quem lê essa passagem e pensa, nossa, mas o que ele está falando isso? Será que tem alguma coisa a ver? Pelo amor de Deus, gente, não tinha como ficar mais óbvio. O que ele está planejando? Né, ele queria pegar o machado, matar a velha e pegar o dinheiro dela, né, naturalmente, para ele conseguir pagar os estudos, né, para ele conseguir agora salvar a irmã dela desse casamento absurdo e tudo mais. Então a gente descobre que esse, né, era o plano de Raskolnikov e que agora para ele parecia absurdo, né, ele via, né, nessa judiação, nessa morte do cavalo, como a morte da velha, né, e aquilo tudo para ele pareceu muito nojento, uma coisa muito asquerosa, e ele toma a convicção plena e absoluta de que não, eu não vou fazer isso de jeito nenhum, isso é muito nojento, e aí ele reza para Deus o seguinte, aí a gente pensa, ele está rezando a Deus para livrar ele desse mau caminho, ou ele está rezando a Deus para livrar ele do sonho que deu para ele essa sensação de culpa, esse nojo. Parece que ele está querendo afastar o sonho, para que ele consiga fazer a conduta, né, sem pensar nessa coisa horrorosa que tinha passado pela cabeça dele enquanto ele dormia. Né? De novo, é muita dúvida que aparece, né? A gente mesmo, enquanto leitor, a gente não sabe o que ele está querendo. Né? Se ele quer rezar a Deus para que ele realize um ato tão hediondo, tão absurdo, ou se ele está rezando a Deus realmente para afastá-lo daquilo. Né? Não é dito com clareza. Ele não fala, meu Deus, né, me guie para o bem, meu Deus, me afaste deste pecado, me livre das tentações. Ele fala, meu Deus, me livra desse sonho. Então, opa, mas para que você quer se livrar desse sonho? Às vezes é para uma má direção. Né? Então a cisão de Raskolnikov está presente até quando ele reza. E aí ele sente uma liberdade enorme, né? Ele fala, enfim, se sentiu leve, livre do fardo. Né? Então parece que, né, esse desespero que atingiu o auge com o sonho, ele parece se ver livre. A gente pensa, então ele está tranquilo, ele não vai mais fazer nada,
ou ele tá tranquilo agora e sim, ele vai fazer o ato, ele vai pegar o machado e matar a pessoa e roubar o dinheiro, né, e tá se sentindo tranquilo com isso. Não sabemos. E aí, né, ele decide dar uma volta maior para voltar para o seu apartamento, para o seu cubículo. Né? E é dada muita atenção a isso, porque há um recurso utilizado por Dostoiévski que ele fala que mais tarde ele vai pensar muito a respeito disso. Né? Ou seja, ele já fez isso antes na narrativa, tá? Dostoiévski já usou esse recurso, ele vai usar de novo. Tá? Ele usou a primeira vez quando Raskolnikov se encontra com Marmeladov, e né, Dostoiévski faz questão de dizer, né, que aquela primeira impressão que ele tinha tido ia ser muito importante, que ele ia se lembrar muito daquilo depois, e agora, né, quando Raskolnikov decide dar uma volta maior para chegar na sua casa, ele passa ali por uma praça, e ele diz que Raskolnikov ele ia pensar muito naquilo mais tarde, que aquilo ia ser muito meditado. Por que ele quis dar essa volta maior? Ele já estava tão cansado, né, ele sofreu tanto com aquele sonho, ficou tão afetado, e ele já tinha dado uma volta na cidade, naquele lugar mais chique, dormiu no meio do mato. Por que ele foi dar uma volta maior? Ele devia querer voltar logo para casa. Né? O que o levou a isso? E aqui, né, parece que tudo é predestinado, tudo é uma predestinação, tudo deveria acontecer desse modo. Agora a gente pensa por quê? Né? Deveria acontecer desse modo para que todo o crime se desenvolvesse, deveria acontecer desse modo para que tudo o que não aconteceu não acontecesse, né? Ou então para que uma redenção futura que pode ser evidenciada na obra, né, pudesse se concretizar, porque de outro modo não aconteceria. Né? Enfim, são várias possibilidades de uma predestinação que são passíveis nessa interpretação. Né? Por que ele pensou tanto nisso? Por que ele acredita que isso aí foi realmente o destino que aconteceu? E aí o que acontece? Ele dá a volta maior, passa pela praça e encontra Lisaveta, né? Lisaveta, que é a irmã da velha usurária. Né? É uma moça bem mais simples, ela era muito sujeita, né, à velha. Né? A gente descobre que ela tinha muito medo da irmã mais velha, né, da usurária que Raskolnikov queria matar. Né, e ela estava conversando ali com alguns comerciantes, já estava ficando de noite, né, então a maioria estava fechando seus comércios, mas ela estava conversando com alguns comerciantes ali que ainda não tinham fechado, e eles estavam oferecendo ali uma espécie de um trabalho, né, falando para ela não contar para a irmã, né, você tem medo, né, da Aliona Ivanovna, né, você não pode deixar ela te controlar, isso vai ser bom para você, ela não vai deixar se você contar. E aí a moça, ela fica muito em dúvida, porque ela tem medo da irmã, ela conta tudo pra ela. Aí ela decide, não, eu vou amanhã, né, eu vou fazer isso que vocês estão falando, vou ali pegar o dinheiro, não sei o quê. E aí nisso, Raskolnikov, acidentalmente, por mero acaso, por mero destino, ele descobre que essa Elizaveta, ela não vai estar com a irmã, né, no apartamento que ele tinha feito o ensaio, no dia seguinte, 7 horas da tarde, da noite, né, enfim, que seja. Lembrando que na geografia lá, as noites eram mais claras nesse período do ano, né? Então ela não vai estar lá presente, e isso aí é um fato muito importante que já muda completamente o que Raskolnikov está na cabeça. Ele fala, meu Deus do céu, né, tudo que eu estava planejando agora parece que tem que acontecer. Né? Eu cheguei aqui, não foi à toa, né, eu descobri, né, que a velha vai estar sozinha em casa, que a irmã dela vai estar fora 7 horas, né, foi tudo jogado na minha cara, eu acho que isso aí aconteceu por algum motivo, né, eu rezei e aconteceu, então tem alguma coisa aí, isso tem que acontecer. E aí ele, de novo, se adoenta, né? É um maníaco que está com aquela ideia fixa e aparece numa coisa dessas, né? Parece que tudo se destina a acontecer, né? Tudo realmente se ajunta, né, numa série de causalidades, de fatores que vão se enredando numa trama muito complexa para que a sua conduta seja realizada. Né? Então, essa predestinação, esse determinismo foi muito forte ali nesse pensamento imediato de Raskolnikov, que acredita que nada aconteceu por coincidência. Né? Então, sim, ele está muito decidido, né? E aí ele fala o seguinte: a sua estupefação inicial deu lugar gradualmente ao terror. Era como se um frio gélido lhe perpassasse pelas costas. Ficara de repente a saber, inesperadamente, que amanhã, portanto, às 7 da tarde, a Lisaveta, irmã e única companhia da velha, não ia estar em casa e que a velha, por conseguinte, às 7 da tarde estaria sozinha. Deixara de ter liberdade de raciocínio e deixara de ter vontade própria, que tudo se tinha decidido definitivamente. Então, assim, agora não é se ele queria ou não fazer esse ato, não é se ele podia ou não, ele tinha que fazer, ia acontecer, não tinha escolha, né? Tudo se desembolou de uma maneira que o obrigava a isso. Lembram que eu falei que tudo nele era como que inconsciente?
Ele andava pela cidade sem perceber onde ele ia, ele pensava sem ter certeza de nada, né? Tudo ia se contrapondo nesse embate de ideias, né? E agora, né, quando ele decide dar uma volta maior pela praça, sabe-se lá por quê, e nessa praça ele encontra a irmã da velha que ele queria matar, falando que ela não estaria em casa com a velha no certo horário, no certo dia. Para ele isso aí é necessário, né? Isso se torna para ele a confirmação da sua obsessão. Aquilo tinha que acontecer, né? Esse sonho do cavalo já some da sua mente e a decisão está tomada, né? Então agora é seguir para os próximos capítulos para ver como tudo continua acontecendo, tá bem? Então terminamos o vídeo por aqui. Vou publicar ele todo de uma vez só, como as pessoas me pediram já algumas vezes, então não vou dividir ele em dois de novo. E espero que vocês tenham gostado, né, que estejam gostando dessa série. É trabalhoso trabalhar ali ponto a ponto, tentar refletir tudo, mas eu acho que é um exercício necessário para entender uma obra desse tamanho e acredito que pode ajudar muita gente, né, e ajuda até a mim mesmo, né, para que faça essa leitura tão concentrada. Beleza? Então se inscreve aí no canal, né, curte esse vídeo, compartilha, né, isso me ajuda muito, né, crescer aqui no YouTube é difícil pra caramba, né, então sempre que você traz esse vídeo para mais uma pessoa, para mais duas, né, isso já é para mim muita coisa, então esse tipo de reconhecimento me deixa bastante feliz, né, e motivado para continuar aqui gravando esses vídeos. Tá bem? Então, para o próximo vídeo, vamos tentar trazer pelo menos mais 2 capítulos, vou ver se eu consigo trazer 3, né, sem que o vídeo fique excessivamente longo. Né? Então, continuamos nessa série logo mais, né, se inscrevam para acompanhar tudo e grande abraço. Fiquem com Deus.